Abra sua Bíblia comigo, Salmo 19, verso 8. E vamos começar aqui, só fazendo uma revisãozinha de 5 minutos daquilo que nós aprendemos semana passada. Mas vamos começar lendo a Bíblia. Sempre tenho esse hábito, sempre começar com a Bíblia. Ela é o ponto de partida de toda a reflexão nossa, amém? Sempre devemos começar com a Bíblia. Salmo 19, verso 8 diz: Os teus preceitos, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Alguém pode ler em uma outra versão aí? Salmo 19, 8. Quem tem coragem? Pode ler, Sandro. Ixi, de novo, Sandro. Ele está vendo, você está com o livro dos Mormons ali, ele... Amém. Eu sabia que você está com a Bíblia aí. Como que é o nome dessa Bíblia aí? Ele pegou ali na salinha, irmãos. Sabe nem o que está lendo. Tradução Novo Mundo, né? Tradução Novo Mundo. Essa Bíblia aí é dos Testemunhos de Jeová. Só para o seu governo, tá? O que nós aprendemos a semana passada aqui? A primeira palavra que nós destacamos aqui, qual foi? Cosmovisão. Lembra? Falamos sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira que enxergamos o mundo. Nós destacamos isso. Precisamos tirar todos os óculos que temos, as lentes que colocaram sobre as nossas vidas, acerca da palavra, acerca da vida, para que possamos enxergar de uma forma pura. E destacamos isso semana passada. A dificuldade que temos hoje, porque existe muitas cosmovisões, muitos pontos de vista, muitas maneiras de falar, muitas maneiras de enxergar o mundo, ideologias, teologias, ideias, interpretações, vertentes teológicas. Lembra? Falamos sobre isso, que cada um tem a sua, e é um desafio para a gente tirar essa lente, esse óculos, e colocar um óculos mais puro possível, para que a nossa cosmovisão seja pura, assim como está escrito aqui. Ilumina os nossos olhos, Senhor, nos dê uma visão clara, pureza, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. E se fôssemos falar desse assunto, a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu poderia falar de uma cosmovisão judaica, uma cosmovisão grega, o mundo grego, uma cosmovisão católica. Cada um tem a sua. Então nós temos sempre pedir para Deus, quando for ler a Bíblia, pedir para o Senhor, Salmo 119, lembra? Verso 18, desvenda os meus olhos, tira as vendas dos meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da sua lei. Toda vez que você lê a Bíblia, peça isso para Deus. Toda vez que você for meditar na palavra de Deus, peça, Senhor, tira, Senhor. Eu quero enxergar de forma pura. Assim como Calvino falou, nós já nascemos míope por conta do pecado, né? O pecado ofuscou a nossa forma de ver o mundo. Então toda vez que nós formos ler a Bíblia, nós precisamos pedir para Deus nos dar essa clareza, essa pureza sobre a palavra de Deus. Segunda coisa que nós destacamos a semana passada, nós fizemos uma exposição do texto de 1 Tessalonicenses. Lembra? Falamos aqui sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. Falamos sobre
embriaguez e sobre sobriedade. Quem lembra, gente? Destacamos aqui sobre isso. Os filhos da luz têm discernimento. Os filhos da luz, eles sabem, eles interpretam os dias, eles conhecem acerca dos tempos, acerca das épocas. Os filhos da luz, eles vivem vigiando. Os filhos da luz, eles estão atentos aos sinais. Nós falamos isso a semana passada. Os filhos da luz são sábios. Daniel 12:10. Os filhos da luz são como as virgens prudentes, sempre têm azeite. Em contrapartida, os filhos das trevas, eles estão num sono espiritual. Eles estão embriagados. Quem estava quinta-feira aqui no culto? Culto de quinta. O pastor Vinícius falou aí sobre Efésios 5:18, ministrando sobre isso, sobre essa embriaguez dos nossos dias aí. Toda essa contaminação, esse encantamento com o mundo. Nós falamos sobre isso. Os filhos das trevas, a vinda do Senhor Jesus para eles será como um ladrão. Para os filhos das trevas, Jesus virá como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, depois você lê. Ele fala sobre isso. Não para os filhos da luz, mas para os filhos das trevas. Porque eles estão o quê? Embriagados. Eles estão vivendo um sono espiritual. Estão dormindo. Mas os filhos da luz, eles estão com os olhos abertos. Eles estão enxergando os sinais. Eles olham os sinais, eles estão atentos aos sinais. Os filhos da luz, eles têm azeite como as virgens prudentes. Os filhos da luz, eles não estão sobrecarregados com tanta ansiedade, preocupação da vida. Só vamos ler um texto para a gente fechar esse assunto. Lucas 21, 34 e 35. Lucas 21, 34 e 35. Nós citamos muitos versículos sobre esse assunto, mas vamos destacar só esse aqui. Lucas capítulo 21, verso 34, diz assim: Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Então é um alerta para que nós sejamos e vivamos como os filhos da luz, aqueles que têm clareza, aqueles que não vivem embriagados, não são como as tolas, virgens tolas, que estão despreparadas, mas sejamos como as virgens prudentes, tem azeite de reserva, amém? E estar aqui hoje é encher a nossa vida de azeite, amém? Afiar o machado. Eclesiastes 10:10. Se você afiar o machado, você vai cortar com facilidade. Então não é perca de tempo estar aqui. Amém, gente? Terceiro ponto que nós tratamos, até fiz de novo aqui, ó. Nós fizemos um panorama da Bíblia. Quem lembra disso aqui? Vamos destacar de novo. Falando sobre tempo e sobre discernimento, nós tratamos aqui a Bíblia dentro dessa cosmovisão, trabalhando assim. Isso aqui tem que ficar marcado na sua vida para facilitar a sua leitura sobre a Bíblia. Salmo 92 diz que Deus é Deus de eternidade a... Ele é Senhor de eternidade a... Como diz Apocalipse, Ele é o Alfa e Ele é o Ômega.
Ele é o princípio, Ele é o fim. Tudo diz respeito a Jesus. Amém? Nós tratamos sobre isso aqui. Segunda palavra que nós tratamos foi a palavra plano, propósito, vontade. Efésios 1. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ela. Aqui na eternidade, antes de todas as coisas, antes da criação, antes de Deus estabelecer céus e terra, na eternidade, Deus estabeleceu um plano. Efésios 1 fala sobre esse plano. Propósito de Deus. Lá na eternidade. Antes dos céus, antes da terra, antes de criar Adão e Eva. Antes de estabelecer o Cronos. O que é Cronos? Nosso tempo. Lá no Kairos. Kairos. Eternidade. Deus estabeleceu um plano. E lembra que nós falamos que o plano de Deus, ele não falha. Amém? Cantamos isso na igreja sempre. A vontade de Deus prevalece para sempre. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Josué 21:45. Nenhuma palavra do que o Senhor falou falhou. Todas se cumpriram. Deus está no controle. Aleluia. Quem crê nisso? Nada foge do controle de Deus, porque lá na eternidade Ele já estabeleceu um plano. E o plano de Deus não se frustra. Propósito eterno de Deus. Então entra aqui no terceiro nível, aí entra a criação. Porque Ele, na eternidade, estabeleceu um plano. Então um plano exige uma ação. Então Ele começa a criar. Vamos ler o Salmo 19? Salmo 19, por favor. Salmo 19, eu vou ler aqui e você acompanha para a gente ganhar tempo. Olha o que diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Louvado seja Deus. Então a criação foi criada para proclamar a glória de Deus. Toda a criação foi criada para a glória de Deus. Amém? Aí entra Gênesis 1, Gênesis 2, que é esse processo de criação. Mas em Gênesis 3 acontece o quê? Queda. E isso aqui é muito importante, irmãos. A queda, ela responde muitas questões na nossa vida. Tudo que está fora do lugar, sofrimento, caos, doença, morte, entra onde? Aqui. No início, o plano de Deus original não era isso, mas entrou aqui o pecado, a queda. Só para nós criarmos aqui uma conexão entre esse ponto e esse, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 18, e vamos ver o que Paulo fala. Romanos capítulo 8, só para você ver a severidade do que aconteceu em Gênesis 3. Verso 19, tá bom? Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro
da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção e a redenção do nosso corpo. Quem já está pegando aí, gente? Olha o caos que trouxe a queda. Ela gerou o quê? A criação, ela está cativa, ela geme. Quando você vê terremoto, quando você vê um caos acontecendo, é a criação que está gemendo, precisando ser liberta, porque por conta do pecado, ela se tornou cativa, escrava. Quer falar, pastor? Então, aqui, essa questão que o pastor Rogério trouxe, parece que Deus foi pego de surpresa aqui, né? Pastor, parece que Deus foi pego de surpresa. Mas isso aqui é um assunto muito delicado para dizer, porque a Bíblia não nos informa isso. Mas a queda aqui, ela não está fora do plano, de maneira nenhuma. Por que a queda não está fora do plano? Porque Jesus, ele já foi morto, como diz Apocalipse, antes da fundação do mundo. A grande questão nossa é tentar fazer uma harmonia entre isso. É difícil. Então, responder essa questão aqui não é fácil para ninguém. É difícil. Mas Deus não foi pego de surpresa. Porque Jesus não foi. O plano da salvação, da redenção, não foi estabelecido aqui. No dia que o homem pecou, fez uma reunião nos céus, eles se reuniram lá, meu Deus do céu, e agora o que a gente vai fazer? Não, isso não aconteceu. Por quê? Porque aqui na eternidade já foi estabelecido o propósito eterno de Deus. O John Piper vai dizer que absolutamente tudo é para a glória de Deus. Vamos pensar no seguinte: nós só conhecemos o milagre porque existe enfermidade. Nós só conhecemos que existe paz porque existe guerra. Eu só sei o que é misericórdia porque eu preciso da misericórdia. Nós só conhecemos a luz porque existe as trevas. Então, é algo complexo, não dá para explicar de uma forma simples. Lá na eternidade, quando chegarmos aqui, aí sim a gente vai ter uma compreensão plena de todo esse plano de Deus. Deu para entender, pastor, ou não? Então não é fácil de explicar isso. Uma coisa nós sabemos, aqui na queda Deus não foi pego de surpresa. É aquela famosa pergunta: se Deus sabia que Adão ia pecar, por que permitiu Adão pecar? Não sei, vamos perguntar para ele lá. Mas a realidade é que a queda, ela trouxe um caos. Nós só sabemos o que é redenção por conta da queda. Para complicar mais, pastor, só existe ressurreição porque alguém morreu. É complexo, mas deixa isso aí para a eternidade. Romanos 8, 18, 19 diz que a criação, ela geme, ela está cativa. Vamos ler esse texto aqui de 1 João 3,1? 1 João 3,1? Porque depois no final a gente vai trabalhar esses dois textos aqui, tá?
Mas vamos ler o que diz 1 João 3,1 para a gente fazer uma conexão aqui, ó, da queda para a redenção. Está acompanhando aí, gente? Está anotando? Vamos lá. 1 João é lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 3. Eu coloquei versículo 1. Pode ser, vamos ler do versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aí o verso 2. Amados, somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia. Já vou explicar para os irmãos. Com a queda, nós nos afastamos de Deus. Então, desenvolve-se um processo de redenção, que vem desde Gênesis 4 em diante. Deus está restaurando. Deus está resgatando. Redenção fala de resgate, de trazer de novo a origem, de colocar as coisas no seu devido lugar. O Rodrigo e a Deise fez uma distinção entre redenção e remissão. Redenção, resgate; remissão, comprar perdão de pecados, sarar, mas está conectado um com o outro. Nós, quando entregamos a vida para Cristo, graças a Deus, quantos entregaram a vida para Cristo aqui? Começou em nós esse processo de redenção, amém? Nós estávamos completamente depravados, estava no mundo de horror, cachaceiro, largado, mas graças a Deus, Deus foi lá e nos encontrou. Nós temos o costume de dizer que nós aceitamos a Jesus, né? Mas na realidade é o contrário. Foi Jesus que nos aceitou. Nós não merecíamos e Ele nos aceitou. Quem pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Então esse processo de redenção, ele começa nas nossas vidas a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, pelo plano maravilhoso e perfeito da cruz. Glória a Deus. Mensagem da cruz: Cristo morreu por nossos pecados. Então a cruz é o ápice desse plano de Deus de redenção. Ele mesmo veio e pisou na terra, pisou o pé na lama para completar essa obra de redenção na nossa vida. Só que nós já temos Cristo em nós, mas ainda nós não estamos plenamente redimidos. Começou-se o processo na nossa vida, a partir do momento que fomos iluminados pelo Espírito Santo, entregamos a vida para Jesus, nossos pecados foram perdoados, mas ainda nós estamos nesse processo de redenção. Ou todo mundo aqui já é santo completamente? João vai dizer sobre essa questão do pecado não para a morte, que é aquele pecado que a palavra certa, é um acidente na nossa vida. Nós não vivemos na prática do pecado, mas o pecado na nossa vida é um acidente. De vez em quando a gente tropeça, né? Sim ou não? De vez em quando a gente tropeça aí. Sem querer, querendo, a gente acaba pecando. Por quê? Porque esse processo de redenção na nossa vida aqui, nós não atingimos o seu ápice. Não aconteceu ainda completamente. É o que João fala aqui. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos, o que nós havemos de ser. Porque quando Ele se manifestar novamente, na sua segunda vinda, então nós seremos semelhantes a Ele.
Deu para compreender, gente? Amém? Então nós estamos dentro de um processo de redenção diário. Nós fomos justificados dos nossos pecados. Essa redenção ela funciona em 3 pontos. Justificação, se quiser anotar aí, justificação dos nossos pecados. Amém? Fomos justificados, glória a Deus. Todo aquele que foi justificado por Jesus, então ele passa agora a viver em santificação. Aí entra santificados. Justificação. Segunda etapa, santificação. Então todo crente justificado, ele ainda está em santificação. Então você pode dizer, eu estou em reforma ainda. É aquela expressão que a gente usa, né? Estou em processo, tenha paciência comigo. Eu estou sendo santificado. E o último estágio é a glorificação. É quando nós iremos alcançar a plenitude dessa redenção aqui, ó. Nós seremos semelhante a Jesus. E aqui entra uma das coisas mais sublimes da Bíblia, que nós vamos falar disso futuramente, não agora, que é a ressurreição. A ressurreição é um dos fundamentos da nossa fé. Jesus Cristo ressuscitou e Ele é a primícia dos que ressuscitaram. O primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. Outros ressuscitaram. Lázaro ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Quem mais ressuscitou aí no... Quem lembra de mais um que ressuscitou? Filho da viúva. Quem mais? Lá no Eliseu também teve um menino, o outro que ressuscitou lá. O filho lá também da viúva. Teve alguns casos de ressurreição, mas todos esses casos, inclusive um fenômeno que aconteceu quando Jesus Cristo foi crucificado, ele falou, está consumado, houve uma ressurreição ali, que a Bíblia não fala muito sobre ela, mas inclusive essa ressurreição que aconteceu, todos eles voltaram a morrer de novo, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. Então, só para você entender, lá no céu, à direita de Deus, existe um homem com 33 anos de idade que ressuscitou. Ele tem um corpo e ele está lá no céu. Amém, gente? Depois a gente vai tratar sobre esse negócio aí. Paulo explica um pouco sobre isso em 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição. Mas nós ainda não alcançamos esse nível de ressurreição. Nós não alcançamos esse nível de glorificação, porque estamos em um processo. Amém, gente? Aí entra o nosso assunto principal do curso aqui, que é a consumação aqui, ó. Abre aí a sua Bíblia em Atos 3, 20 e 21. Vamos ler só esse texto aqui de Atos 3, versículo 20 e 21. Rapaz, eu já gastei muito tempo aqui, hein? Atos 20, 21. Pessoal, vocês estão aqui, amém? Está acompanhando aí? Atos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Pedro solta um negócio aqui, irmãos, que num sermão ele está pregando, e olha o que ele fala. Atos 3, 20. De modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio.
O que Pedro soltou aqui? Pedro soltou que Jesus, ele ressuscitou e ele subiu aos céus, e ele está lá nos céus, esperando o tempo determinado para que ele volte para cumprir a restauração de todas as coisas. Plano de Deus, estabelecido na eternidade. Redenção, restaurar todas as coisas que foi declarado pelos profetas desde o princípio. Então a consumação, a volta de Jesus, quando a gente fala de consumação, lembra do que falamos de consumação? Consumação não é o fim. Consumação é o objetivo alcançado. Consumação fala a Jaque falou, alvo, meta, ápice, propósito alcançado, finalidade. E Pedro vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, quando falamos da volta de Jesus, não é um assunto apenas para tratarmos sobre a curiosidade. Quem vai ser o anticristo? Jesus Cristo vem antes da tribulação ou vem depois da tribulação? O que é os selos? Apocalipse, volta de Jesus, é além disso, é o assunto dos assuntos, é o grande momento, é o grande dia. 318 referências no Antigo Testamento só sobre essa estação. Mais de 150 capítulos completos da Bíblia só tratando sobre esse assunto. É importante ou não é, gente? Então a consumação está conectado, ó, eternidade, criação, queda, redenção, cruz. Eu vou colocar uma cruz aqui. Jesus Cristo virá, ele vem para estabelecer o plano. Amém? Tá pegando aí, gente? Então esse assunto sobre a volta de Jesus vai além de questões de escola bíblica, apocalipse, símbolos, vai além disso. Estamos falando do momento mais esperado. Estamos falando do grande dia do Senhor. Por isso que lá no final de Apocalipse existe um clamor da igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E lá em Cantares, representando a noiva, dizendo: vem logo, amado meu, a criação está gemendo. A criação quer ser liberta. E quando fala criação, não diz só sobre o cosmos, mas diz sobre nós. Nós somos a criação de Deus. E Paulo destaca, vamos ler de novo Romanos 8? Está anotando aí, gente? Vamos ler de novo Romanos 8, verso 19. Pois a criação aguarda ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, ruiós, filhos de Deus, filhos maduros. Podemos também dizer filhos que completaram, chegaram ao ápice de serem glorificados. Aleluia. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eu conto um mistério para vocês. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos diante a última trombeta. No dia da volta de Jesus, vai acontecer duas coisas poderosas: a ressurreição
de todos os que morreram em Cristo desde Gênesis, que estão aguardando por esse tempo, todos vão ressuscitar. Todos vão receber o mesmo corpo de Jesus. E haverá para aqueles que estão vivos, a geração do arrebatamento, haverá uma transformação, um novo corpo. Por isso, irmãos, esse momento da história é o mais precioso de todos. Amém? Deu para pegar aí, gente? Depois essas coisas vão ficar mais... Vocês vão se familiarizar mais com esses assuntos, porque a gente vai trabalhar eles e você vai tirar isso de letra. Então Paulo diz aqui que a criação ela geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro, da regeneração, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que já temos o Espírito em nós. Nós, os primeiros frutos do Espírito, aleluia, oh glória. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a redenção do nosso corpo. Amém? Então Deus é Deus de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Vamos então entrar nesse assunto aqui, ó, porque esse é o nosso assunto de hoje. Cadê? Propósito eterno de Deus. Se existe um negócio que eu amo, é isso aqui, ó. Um dos assuntos que eu mais me empolgo é esse aqui, pastor. Depois que eu aprendi sobre isso aqui mexeu comigo. Para isso, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Eu estou trazendo esse estudo para vocês para nos preparar para entendermos sobre os últimos dias. A importância dos últimos dias. Efésios capítulo 1. Antes de lermos, deixa eu te falar algo aqui. O objetivo da Bíblia, a palavra de Deus, o objetivo dela é revelar esse propósito eterno de Deus. Se podemos resumir a Bíblia em uma frase, a Bíblia é a revelação do propósito eterno de Deus. Para ficar mais simples, a Bíblia revela o plano de Deus. Para ficar mais simples, a Bíblia revela o sonho de Deus. Então a Bíblia ela não está preocupada, ela foi escrita, é uma narrativa. Ela não está preocupada em responder assuntos sobre ciência. Apesar dela falar sobre ciência, você não vai ver a Bíblia explicando sobre ciência. Aí os ateus, os cientistas querem tirar da Bíblia algumas coisas que ela não diz, porque a preocupação dessa revelação não é explicar sobre ciência, apesar dela falar sobre ciência. Deus já deu o dom para o homem para fazer ciência. A Bíblia não está preocupada em falar sobre política, apesar dela tratar sobre política. Não é esse o objetivo da Bíblia, falar sobre política. Inclusive, Jesus, ele viveu num momento bem conturbado politicamente. O Império Romano, César, opressão. E vê se você vê Jesus e os apóstolos preocupados em falar sobre o Império Romano. Tem alguma mensagem de Pedro, de Paulo? Tem algum sermão de Jesus falando sobre política? Já viu, irmãos? Criticando o imperador, porque o imperador não sei o quê. Você vê alguma coisa sobre isso? Alguém já viu? Eu não vejo Jesus preocupado com isso.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter um equilíbrio, para não assumir uma responsabilidade que não é nossa. Essa questão política você não vai ver nenhum sermão de Jesus, inclusive Jesus está vivendo dentro de um sistema político pior do que todos. A única coisa que ele falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Aí Paulo diz, orai pelos que estão em eminência. Inclusive Paulo vai dizer que eles só estão lá porque Deus os colocou. Então você não vê, a Bíblia não está preocupada de falar de política. E aí que entra o dilema, porque as pessoas querem tirar da palavra de Deus muitas vezes algumas coisas que ela não vai dar ênfase. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a revelação do propósito eterno de Deus. Ela não é um amuleto, a Bíblia não é para ser usada de forma isolada, mas de forma objetiva. Grifa isso na sua vida, a Bíblia é para revelar o sonho de Deus, o plano de Deus. A Bíblia é a revelação do plano de Deus. E aí eu quero destacar aqui, sobre revelação, existe pelo menos 3 revelações, 3 formas de Deus se revelar. A primeira é a revelação geral. Revelação geral. Vamos ler de novo o Salmo 19. E se for possível, vamos ler Romanos 1, verso 19. Depois a gente volta para Efésios. Salmo 19, quem pode ler para mim rapidinho? A forma de Deus se revelar de forma geral é através da criação. Deus se revela todo dia. Sol, chuva, passarinhos, uma planta, uma fruta. Deus está se revelando de forma geral. Olha o que Paulo fala, Romanos 1, 19 e 20. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis e seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e é percebidos mediante as coisas que foram criadas, de modo que esses homens não são indesculpáveis. O que a Bíblia está falando aqui é que ninguém pode dizer que Deus não se revelou. Deus se revela. Aí Paulo vai dizer aqui que o pessoal, no verso 21, porque o pessoal deixou Deus. Aqui o verso 21, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, não lhe deram graça, pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Deus se revela de forma geral para todos, todo mundo, através da criação. Vamos lá, gente, através da... Então a natureza, a criação revela Deus. Todo dia, come uma banana, Deus está se revelando. Abre uma mexerica, cada pedacinho na boca, revelação de Deus. Corpo humano, Deus se revelou. Harmonia do corpo humano, criação. Chuva caindo do céu, revelação geral. Essa é a primeira forma de Deus se revelar. Amém, pastor? Existe uma segunda forma que é a revelação específica. Podemos também chamar de revelação isolada. O que é isso, pastor? É algo muito difícil de acontecer, mas Deus faz isso. O único exemplo na Bíblia que nós temos de uma revelação isolada de Deus está em Gênesis capítulo 15, que é a passagem de Melquisedeque. Quem já viu sobre Melquisedeque aqui? O rei de Salém, quem já viu sobre ele? Hebreus 7 também vai falar sobre ele. É uma passagem isolada de Deus, que Deus se revelou de forma específica para ele.
fora de Abraão, foi bem na época de Abraão. Então Deus se revelou para esse cara, ele era sacerdote, inclusive o Senhor Jesus, o sacerdote do Senhor Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. É uma revelação isolada. Deus tem, é como se fosse uma regra geral de Deus, mas que ele, sendo Deus, ele pode quebrar. Amém, gente? Ou seja, tem um livro escrito Fator Melquisedeque, que é um missionário batista que ele conta algumas experiências de que Deus se revelou para alguns índios nas suas viagens missionárias que ele fez. Aquela aldeia de índio não teve nenhum contato com Deus e Deus se revelou para eles de uma forma isolada. Mas isso aqui é um mistério, amém, gente? Só estou dizendo para vocês que é possível que Deus se revele sim, de forma isolada, porque Deus é Deus. Amém? Isso, sem uma interferência. Assim como aconteceu com o Melquisedeque. Isso está acontecendo com os árabes. Árabes que estão tendo revelações diretas de Jesus Cristo, através de sonhos, sem a interferência da pregação, da palavra, do evangelho e de obras. É uma revelação específica. Só que Abraão está dentro de um plano de Deus. Abraão está dentro do plano de Deus. Abraão vai entrar aqui, ó, na revelação especial de Deus, que é a Bíblia. A terceira forma de Deus se revelar é através da Bíblia. Fala aí, irmão, Bíblia. Palavra de Deus. É a revelação especial. Nós chamamos ela de Escrituras Sagradas. Esse livro que está aí na sua mão é Deus se revelando. Aleluia, irmão. Eu hoje ouvi um negócio, depois eu quero até passar, vou colocar lá no grupo do Telegram. Meu Deus do céu, um testemunho de um pastor na Etiópia sobre a Bíblia que mexe com a gente. Hoje ela está lá na nossa estante. Tem alguns aqui que tem mais de 4 ou 5 em casa. Mas lá eles não têm acesso à Bíblia. E o que ele fez? Ele pegou as páginas da Bíblia por conta de uma perseguição e dividiu entre os irmãos, para que a Bíblia não fosse tomada. E quando eles querem ouvir sobre a Escritura, nos seus encontros escuros, ele clama: alguém pode ler Isaías 53? E aquele que tem a página de Isaías 53 lê. A revelação especial de Deus. Esse livro é um milagre. É o livro mais sagrado de todos. 40 autores escreveram a Bíblia. Diferentes. Em épocas diferentes. O primeiro autor da Bíblia foi Moisés. Escreveu os 5 primeiros livros. 1500 antes de Cristo. Inclusive, o livro de Jó também foi escrito por Moisés, porque Jó foi contemporâneo de Abraão, mesma época de Abraão. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia, e o último escritor da Bíblia foi? Quem está aqui? João, primeiro século. Glória a Deus, irmãos. Revelação especial sobre o propósito eterno de Deus. Quem está acompanhando, gente? Dorme não, tá? Continua aí, vamos lá, vamos lá. Nós temos aqui um pouquinho de tempo ainda, até meia-noite. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, Antigo e Novo. A Bíblia se completa. Você vai ver que a Bíblia ela não cai em contradição. É uma conexão. Isso já é um milagre. Como é que pode 40 pessoas em épocas diferentes escrever, inspirados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus e não ter contradição? Não tem, irmão. Pode ser que tenha algum problema de questão de tradução, porque nós temos aqui uma tradução em português. A minha tradução é a Almeida século 21.
Tem outros aí que tem outras traduções. É uma tradução. Mas a Bíblia, ela não contém erros. Ela é inerrante. Isso já é um milagre. 66 livros. Jesus falou em João 5,39, examinai as escrituras porque elas testificam ao meu respeito. 1 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, ele fala que nenhuma profecia provém de uma particular interpretação, porque todos os homens que escreveram foram inspirados por Deus. Paulo vai dizer que toda a escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada e é apta para o ensino. Amém? Para a nossa edificação. Então é o livro mais vendido, é o livro mais publicado, é o livro mais traduzido de todos os tempos, é a revelação especial de Deus. Nada que alguém fale que Deus está falando, se alguém falar que Deus está falando, seja profeta, seja pastor, se não tiver conectado com a Bíblia, não é Deus que está falando. Amém, gente? Então, o primeiro ponto é, pastor, eu quero saber se aquele profeta que falou aquele negócio sobre mim, eu quero saber se é de Deus. Está baseado na Bíblia? Se não está, não é Deus. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O profeta falou para mim que eu vou casar com fulano de tal. Mas o fulano de tal já é casado. É Deus que falou, gente? Não, porque a palavra não vai contra. A palavra de Deus não vai contra a Bíblia. Amém, gente? Então nós temos aqui nas nossas mãos a revelação especial do propósito de Deus. Então ela vai contar sobre essa história, sobre o plano de Deus. Eles não estão preocupados em explicar muitas coisas. Questionamentos aí, curiosidades que muita gente tem. Que tem gente que só quer pegar a Bíblia para isso. Para achar alguma coisinha, para tentar dizer que esse livro, mas até hoje, não teve um cara aí que disse que a Bíblia ia acabar em 100 anos, um cara aí do século XVIII, esqueci o nome dele, ele morreu, e sabe o que fizeram na casa dele? Uma casa da Bíblia, na casa do cara que falou, a Bíblia acaba em 100 anos, fizeram lá uma casa da Bíblia, um museu da Bíblia, bem lindo, aleluia, glória. Amém. Então a Bíblia relata a história do amor de Deus com a sua humanidade. De forma mais simples, podemos dizer que a Bíblia revela o sonho de Deus. Então nós temos uma palavra-chave, eu vou te dar uma palavra-chave hoje, que isso aqui a gente não entrega para qualquer pessoa. Demorou muito para me descobrir isso, mas hoje você vai receber essa palavra-chave da Bíblia. Amém? Quem quer saber? Então vamos construir ela. Efésios capítulo 1, vamos lá. Está aqui comigo, gente? Sim ou não? Está acompanhando aí, Davidson? Você mesmo, rapaz. Efésios capítulo 1, vamos descobrir qual é a palavra-chave da Bíblia. Do sonho de Deus, do propósito eterno de Deus. Vamos juntos. Para isso nós vamos ler aqui Efésios capítulo 1. Antes disso, é tão importante saber sobre o propósito da Bíblia, porque senão ela vai se tornar chata. Se você não entender, se nós não compreendemos qual que é o propósito, a Bíblia vai ser chata, não vai fazer sentido para a gente. Outras coisas que não vai fazer sentido, obedecer. Por que tem que vir para o culto? Por que eu tenho que orar? Esse tipo de coisa vai parecer muito pesado para a gente. Princípio, mandamento, buscar a Deus, por que tudo isso? Se nós não entendemos o propósito, o sonho, vai ser tudo chato, vai ser pesado. Por isso que muitas vezes a gente não tem prazer de ler. Porque nós só vamos entender as ações de Deus se nós compreendermos o plano de Deus, o sonho de Deus, o propósito de Deus.
Aí depois que você descobre, vai fazer sentido para você. Aí você vai ver que está tudo alinhado. Deus já colocou dentro da gente. Eclesiastes 3:11. A eternidade já está aqui dentro. Por isso que é importante saber isso aqui. Propósito eterno. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar correndo e não vai descobrir. É o anseio mais profundo da nossa alma. É aquele vazio que a gente fala que nada do mundo preenche. Sua vida pode estar organizada, tudo certinho, mas falta algo em você. E a sua vida pode estar completamente desorganizada, porque falta algo em você. E é importante saber isso. É necessário saber isso, para você ter essa compreensão da palavra de Deus. E eu desejo que, através desse estudo hoje, possa fluir a sua vida, amém? Possa começar a fluir a sua vida. Você vai ver que não vai ficar mais pesado, não vai ser mais confuso. Vai ter prazer em querer conhecer mais, em querer saber mais, se aprofundar mais sobre a palavra de Deus. A Bíblia vai fazer mais sentido. A gente vai chegar em um nível igual o Paulo. Romanos 11:33. Meu Deus do céu. Que profundidade das riquezas. Quão é imensurável. Quem conhece a mente desse Deus? É os pentecostais. Que Deus é esse, cara? Chegar nesse nível. Mexer com o nosso louvor. Que Deus tremendo. Como é que eu não descobri isso antes? Como é que eu não pude perceber isso antes? Agora faz sentido para mim. Os meus olhos se abriram. É mais do que culto. É mais do que leitura bíblica. É mais do que organização. Vai além. Deus tremendo. Chegar no nível do salmista, dizer: sua palavra é como mel. Mais do que um mel na minha boca. Deus, eu quero conhecer mais desses preceitos. Quero cavar mais fundo. Eu quero chegar a esse nível. Amém, gente? Uma imersão nas Escrituras. Então vamos ler aqui Efésios 1, para criarmos aqui, entender qual é o plano central de Deus e qual é a palavra, não é uma palavra, mas uma frase. É uma frase fixa, é uma frase central das Escrituras, que vai revelar todo esse propósito de Deus aqui. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua glória, da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs. O verso 10. Para que na dispensação da plenitude dos tempos, vou voltar aqui, dispensação da plenitude dos tempos, consumação, grande dia, todas as coisas, tanto as que estão aonde? No céu, quanto as que estão na terra, tudo vem a convergir para Jesus
Cristo. Uau! Fala aí, uau! Fala aí, uau! Qual que é esse plano de Deus, pastor? Qual que é essa ideia fixa de Deus? Aqui nessa palavra, nós já percebemos alguns detalhes sobre esse propósito eterno de Deus. Então, Paulo já vai falar aqui, que lá na eternidade, antes de todas as coisas, Deus já criou, Ele já estabeleceu uma família, filhos. Você vai ver aqui Paulo falando, filhos, Deus sendo nosso Pai. Você vai ver aqui também, povo, e esse povo é irrepreensível. Esse povo é imagem e semelhança de Deus. Ele já fala aqui também de ser santo e irrepreensível. Tudo aqui já demonstrando qual é o plano de Deus. Por quê? O porquê de todas as coisas. Aqui nesse capítulo ele já dá alguns toques para a gente. Então lá no início, antes de tudo, já teve na ideia de Deus o quê? Família. Filhos. Então Deus já pensou em filhos. E a ideia de Deus é um relacionamento. É que esses filhos fossem criados para serem irrepreensíveis, santos. Esses filhos iriam ter comunhão com Ele. Então o que Ele faz? Ele cria uma terra e coloca esses filhos na terra. Seu primeiro filho foi Adão. E através de Adão e desses filhos, eles teriam comunhão com o Pai. Então vamos se aprofundar mais. Comunhão, fala aí, comunhão. Comunhão está dentro do propósito aqui, ó. Tudo está ligado à comunhão. Filhos, comunhão, e a partir dessa comunhão, desse relacionamento, dessa aliança relacional, eles iriam viver para a glória de Deus. O mundo, então, iria revelar a glória de Deus, dentro desse plano eterno de Deus. O mundo, então, vai revelar a glória de Deus. Então, ele cria um lugar e coloca o ser humano dentro desse lugar. Quem sabe o nome dele? Éden, Jardim do Éden, terra, paraíso, árvore da vida, viração do dia, encontro, pai e filho, relacionamento. Esse filho de Deus criado para se relacionar com Deus, comunhão. E mais do que comunhão, a ideia fixa de Deus, o propósito eterno de Deus é que esses filhos iriam cooperar com Ele, servi-lo. Então você está no jardim, então você vai cultivar esse jardim. Então a partir dali, toda a terra se encheria da glória de Deus. A partir desses filhos que foram criados de comunhão, um relacionamento de comunhão, toda a terra seria cheia da glória de Deus. Toda a terra. Do jardim do Éden sai 4 rios que iam para a terra. Você vai ver isso em Números 14, 21. Abacuque 2, 14. Isaías 11, 9. Isaías 6, 3. Romanos 8, 18. Colossenses 1, 26. Toda a terra seria cheia da glória de Deus. Toda a terra cheia da glória de Deus. A partir de filhos. Essa é a ideia de Deus. Então vamos colocar aqui a frase central da Bíblia. Se você puder abrir a Bíblia aí, vou pegar uma delas aqui. Ezequiel 37, 27.
Outro abre 2 Coríntios 6,16. Só 3 textos eu vou destacar. E outro abre Apocalipse 21:3. Acho que agora dá para a gente entender. Vamos lá. Ezequiel 37, 27 e 28. Quem pode ler para mim bem alto aí? Verso 27, coloca ali para mim, Wellington. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O outro texto que eu pedi aí, qual foi? 2 Coríntios 6,16, né? Segunda Coríntios 6,16, coloca aí. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Apocalipse 21:3. Aleluia, gente. Esse versículo se repete 23 vezes na Bíblia. 23 vezes na Bíblia se repete essa frase. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quer ler mais um texto? Êxodo 6:7. Se quiser anotar, eu vou te falar aí, ó. Levítico 26:12, Êxodo 29:45, Ezequiel 14:11, Jeremias 24:7, Jeremias 32:38, Jeremias 30:22. Tem alguma coisa séria nesse texto, sim ou não, gente? E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem pode ler aí? Amém, gente? Eu serei o seu, e eles serão o meu. Essa é a frase-chave do propósito de Deus. Tudo tem a ver com isso, irmãos. Tudo tem a ver com isso. Deus estabeleceu esse plano, um povo para Ele. E você vai ver isso em toda a Bíblia. E nós lemos aí Apocalipse 21:3 dizendo que assim vai terminar todas as coisas. O tabernáculo de Deus entre os homens, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso é lindo, isso é profundo. Aí Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala para Abraão, tem um plano. Qual é o plano? Sai da tua terra, porque eu vou fazer de você um povo, uma nação. Chama Moisés e diz para Moisés, Moisés, eu te escolhi. Meu povo está lá no Egito. E eu tenho um plano para eles. Eles são meu. E você vai ver isso em toda a Bíblia. Aí vem Paulo dizendo, 2 Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo. Porque Deus é o nosso Deus e nós somos o seu
povo. Aí vem Jesus e diz: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se humilhar e orar. Quem pode dar uma glória a Deus aí, gente? Essa é a ideia fixa de Deus, irmãos. Tudo gira em torno desse pensamento. Aí vem Paulo dizendo aqui em Efésios que isso já foi estabelecido na eternidade. Esse é o objetivo de Deus, um povo para Ele, uma nação para Ele. Começou com Abraão, Israel, e Efésios 2 vai dizer que Deus une agora Israel e os gentios, e já não há mais separação. Essa é a ideia fixa de Deus. Fim. Acabou. Tudo tem que ser para essa finalidade. O relacionamento de Deus. Mas por conta da queda, vem Deus e estabelece então alianças. Então vem Deus, Ele faz alianças. As alianças que Deus fez, tudo gira em torno disso. Primeira aliança, a aliança edêmica, lá no Éden. Segunda aliança, aliança com Adão. Terceira aliança, aliança com Noé. Quarta aliança, aliança com Abraão. Quinta aliança, aliança com Moisés. Sexta aliança, aliança com Davi. E a última aliança, a nova aliança, através do descendente de Davi, Jesus Cristo. Tudo com esse objetivo e com essa finalidade. Essa é a palavra-chave da Bíblia. Um povo para Deus. Tudo gira em torno disso. Tudo tem a ver com isso. Qual que é o nome de Jesus? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Por que ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio? Porque esse é o plano. Amém, gente? Tudo que a gente fizer tem que ser com essa finalidade, preparar um ambiente para Deus. Deus quer morar, Deus quer habitar. Para isso Ele estabeleceu todas as coisas com essa finalidade. Esse é o plano de Deus. O grande problema está justamente em Gênesis 3. Gênesis 3, 7, 9. Vamos ler lá rapidinho, para a gente entender um mistério aqui. Está acompanhando aí, gente? Ou tá fazendo sentido ou não? Sim ou não, gente? Vamos lá, vamos caminhar, que eu já estou encerrando aqui hoje, para a gente entrar no final das coisas. Gênesis 3, 7 ao 9. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso estabeleceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvir a voz do Senhor que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás, Adão? Essa é a pergunta que ecoa todos os dias da nossa vida. Deus está perguntando: onde você está? Eu criei você para ser meu. Eu criei você para ter comunhão comigo. Onde você está? Essa pergunta todo dia está ecoando. Todo dia. Nossa alma anseia por isso, porque para isso fomos criados. Não faz sentido a nossa vida, porque nós fomos criados para Ele. Ele colocou isso dentro de nós, a eternidade está dentro de nós. Nós fomos criados para Ele. Por isso que os consultórios de psicologia estão cheios de gente, porque eles querem tentar responder essa pergunta. Os bares estão cheios,
cheios às baladas, porque tem um vazio dentro da gente. Aleluia. É que a gente, por conta da queda, a gente quer tentar responder sem Deus. A gente foi criado para Ele, mas não quer ouvir a voz dEle. Então por isso a gente saiu da presença dEle. Nós viramos as costas para Ele. Alguém está entendendo, gente? A gente quer tentar viver sem Ele. E nossa vida sem Ele é desequilibrada. A terra, a criação, o ser humano foi criado para se relacionar com Deus. E se existe uma palavra que nós temos pavor de ouvir, é a palavra dependência de Deus. Essa palavra dependência, ela já tem um lado negativo. Dependente químico. Dependente físico. Dependente de Deus. A gente não quer depender de Deus. Sendo que nós fomos criados para depender dEle. Nós fomos criados para estar com Ele. Nós temos horror em ser dependentes de Deus. Enquanto isso não acontecer, não vai fazer sentido a nossa vida. Então essa palavra, essa frase está dentro do propósito de Deus e tudo está cooperando para isso. Tudo está cooperando com essa realidade. E isso está sendo construído ao longo da história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, para que em breve possamos estar com Ele, vivendo junto com Ele, eternamente, porque para isso nós fomos criados, para a glória de Deus, para se relacionar com Ele. E deixa eu te falar uma coisa, estamos bem perto desse grande momento acontecer, gente. É por isso que nós vamos estudar sobre o fim dos tempos. Nós vamos correr para isso aqui, porque está chegando a plenitude, está chegando o momento em que esse propósito de Deus vai se cumprir. E céus e terra vão convergir para Jesus. E o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Quando todas as coisas foram restauradas. Quando nós estivermos chegando nesse momento. A criação geme por esse momento. A terra está clamando por esse momento. A figueira está balançando, que é Israel, por conta desse propósito eterno de Deus. Deus não vê a hora disso acontecer. Trazendo aqui numa linguagem bem simples. Ele não vê a hora desse momento acontecer. De vivermos com Ele. De reinarmos com Ele. De estarmos com Ele. E quando tratamos sobre consumação, sobre vinda de Jesus, quando falamos de volta de Jesus, de arrebatamento, de apocalipse, de doutrina das últimas coisas, só existe uma palavra: relacionamento, encontro. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A palavra-chave então é a palavra esperança. Escreve aí na sua Bíblia, esperança. Escreve aí no seu caderno, esperança. Aí a gente vai encerrar agora esse assunto e se preparar para a semana que vem. Esperança é a palavra-chave. Parece uma palavra tão bonitinha, né, que a gente usa, esperança. Todos nós temos uma esperança. Apesar de falarmos sobre esperança, não entendemos muito bem o que é esperança. Toda vez que falamos de esperança, está relacionado a dias melhores. A gente usa muito essa frase, esperança final de ano. Minha esperança é que 2021 seja bom. Relacionamos a passagem de ano, relacionamos a coisas positivas. Alguém pode explicar o que é esperança? Alguém arrisca explicar o que é esperança? Rodrigão, que é o mais inteligente aqui.
da idade dele? Esperança, expectativa. Podemos dizer perspectiva sobre o futuro. Uma expectativa de algo que vai acontecer. Amém, gente? Esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa verdadeira esperança? Que se resolva o problema político? Esperança em dias melhores? Claro, é bom ter esperança em dias melhores. Mas quando falamos de esperança, precisamos entender isso como algo maior, algo mais sublime. Esperança tem a ver, irmãos, com a perspectiva do futuro. Tem a ver com algo que vai acontecer no futuro. E Paulo vai dizer que se a nossa esperança estiver nessa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Então vamos voltar para Romanos 8:18. Romanos 8:18. Onde está a nossa esperança? Qual é a nossa verdadeira esperança? Ou o que é esperança para nós? Esperançar e esperar. Olha o que Paulo diz, Romanos 8:18. Considero que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Paulo está dizendo o seguinte, todo esse sofrimento dos nossos dias presentes não se compara com a esperança, com a glória. Então a esperança, onde colocamos a nossa esperança, vai gerar em nós o nosso comportamento do presente, as nossas reações hoje. Como nós lidamos com o presente. E sabe qual é o grande problema nosso? É que nós não temos uma esperança viva, avivada. A nossa esperança é muito pequenininha. A nossa esperança é só terminar os nossos dias com uma casa própria. A nossa esperança é pagar as contas no final do mês. A nossa esperança é ter pelo menos uma vez por ano a oportunidade de tirar férias com a família. A nossa esperança está muito fraquinha, gente. A esperança nossa é pelo menos poder ter paz. Tem gente que a única esperança que tem é ter paz. A nossa esperança, ela está sendo colocada para o lugar errado. Nós estamos esperando, a nossa esperança está sendo direcionada para ter uma casinha na praia, para ter um descanso, para pagar a escola dos filhos. Isso é muito fraco. Por que Paulo ele escreveu isso aqui? Ele está falando o seguinte, eu estou preso, eu estou sendo açoitado, mas isso não se compara. Por quê? Porque Paulo tinha uma esperança viva. A esperança dele estava fundamentada na glória que ia ser revelada. Aleluia. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós não falamos de esperança da forma certa. E escatologia, Apocalipse, vinda de Jesus tem a ver com uma esperança viva, avivada. Tem a ver com uma esperança correta. Onde está a sua esperança? Já parou para pensar nisso? Você acorda de manhã, qual é a sua esperança?
A gente está morrendo de medo da morte. Eu fiquei morrendo de medo de morrer, porque a minha esperança não estava no lugar certo. Aquele que tem uma viva esperança, nem a morte ele teme. Primeira João 3,12 de novo, gente. Primeira João 3:2. Pastor, é errado ter essa esperança? Claro que não. Mas nós temos uma esperança maior. E ela é o centro. É a nossa principal meta. A nossa vida gira em torno disso. Dessa viva esperança. Que Paulo diz que é a glória que vai ser revelada em nós. E João vai dizer aqui, amados, verso 2, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, futuro, redenção, seremos semelhante a Ele, pois viveremos com Ele. E olha o que ele diz no verso 3. E todo o que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Aleluia. Vontade de falar em mistério aqui com Deus. João está dizendo o seguinte: quem tem a esperança em se manifestar com Jesus, quem tem a esperança certa, essa esperança gera nele uma purificação. Ele vive uma purificação. Olha o verso 3. E todo aquele que tem nele, ou seja, eu não me manifestei ainda como eu devo ser, mas quando Ele se manifestar, quando o meu amado voltar, aleluia, eu serei semelhante a Ele. Essa é a minha esperança. A esperança da ressurreição, a esperança da vinda de Jesus, do glorioso dia. Então, essa esperança me faz me purificar no meu presente. Me faz ser santo hoje. Me faz eu me preparar. Porque eu tenho uma esperança. Aleluia. Eu lembro da nossa conferência aqui, Ragnos, baseado em 2 Pedro 3,11. Se cremos que Jesus vai voltar e tudo que Ele falou vai acontecer, que tipo de pessoas devemos ser? Senão pessoas santas e piedosas. Sabe por quê, irmãos? Nós não conseguimos nos purificar e nos santificar, porque nós não temos a esperança no lugar correto. A gente sabe que tem que se santificar, a gente sabe que ler Bíblia é o melhor, a gente sabe que ter comunhão com Deus é o sentido da minha vida, mas porque nós não temos uma viva esperança no futuro, nós não aguardamos esse encontro, nós não conseguimos nos santificar. O que João está falando aqui é que aquele que sabe, aquele que tem a esperança no lugar certo, ele se santifica, ele se prepara. Quem está entendendo, gente? Isso é muito forte. Viva a esperança, esperança fundamentada, avivar nossa esperança, mais do que curiosidade. A fim dos tempos, mais do que curiosidade, fala de esperança. Fala do glorioso dia, mais do que símbolos, mais do que sinais. Isso está falando de mexer com o nosso presente. Então se prepare, meu irmão. Se você de fato se aprofundar nos últimos tempos, isso vai mexer com o seu presente. Isso vai mexer com a sua vida. Vai mexer com a sua rotina. Então se prepara, você pode desistir. Ou se você quiser se aprofundar mesmo, não é questão de
É questão de se aprofundar no fim, na consumação, na volta de Jesus. E isso tem a ver com a minha esperança. Isso tem a ver com algo futuro, a glória de Deus revelada em mim. Aí Paulo vai dizer em Colossenses 1:26, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo já está em mim. E existe uma esperança da glória, de eu me encontrar com Ele, de eu estar com Ele. Ele já está em mim. Em mim já flui águas vivas, mas eu ainda sinto dor, eu ainda tenho cansaço, eu ainda fico enfermo, eu ainda dou umas capengadas, mas Cristo em mim é a esperança da glória. E essa esperança da glória não se compara com nenhum sofrimento do presente. Não se compara com nenhum sofrimento do presente. É que a nossa geração, ela esqueceu de se aprofundar, de fundamentar a esperança. É que os nossos cultos se resumiram em falar de coisas terrenas, bênçãos. E gerou o quê? Gerou uma geração de pessoas fracas espiritualmente, que não estão preparadas para o que vai acontecer nos últimos dias. Antes do grande dia do Senhor, haverá um tempo de tribulação, de luta, de perseguição. É sempre assim na história dos filmes. Antes do ápice sempre tem aquele momento de luta, de tribulação, de dificuldade. Se nós não tivermos uma firme esperança, se nossa casa não estiver fundamentada na esperança, nós não vamos suportar, não estaremos preparados. Mas aquele que sabe o que vai acontecer, ele se santifica, ele se prepara. Quem está entendendo, gente? É muito mais além de um estudo. É muito mais além de um estudo. É muito mais além de um encontro na quarta-feira aqui, gente. Se eu pudesse abrir a mente de vocês, vai além. Vai além disso aqui, ó. Vai além. É algo mais profundo. Quando Ele se manifestar, eu serei semelhante a Ele. É o dia em que o plano de Deus vai ser consumado. Aleluia. Tem a ver com estar com Ele, conexão com Ele. Nós já sentimos um pouquinho disso nos nossos encontros. Quando nós louvamos, existe momentos no culto, sim ou não? Que a presença vem, é bom ou não é, gente? Momentos no quarto, quem já passou, quem teve esse tipo de experiência? Quando você coloca um louvor ali um louvor no seu carro, e daqui a pouco ele vem. É maravilhoso. Mas não se compara para esse grande momento. Não se compara para esse ápice da glória de Deus em nós. Essa é a nossa esperança. É isso que inspira a escrever louvores que fala: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Fica de pé. Aleluia. Como devemos viver hoje, então, pastor? Como? Como devemos viver a nossa vida hoje? Segundo João, se santificando. Segundo Pedro, piedoso em santidade. Segundo Paulo, resistindo o sofrimento, porque não se compara. Todos eles tinham uma firme
esperança. Tinha uma esperança clara, uma esperança profunda, vai além. É por isso que, diante da morte, você vê um levantando os olhos para o céu e dizendo: eu vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. E as pedradas que vinha, ele não olhava, porque ele tinha uma esperança. Os olhos dele estavam onde? Na eternidade. Irmão, eu te pergunto, cara, se você estiver diante da morte, igual eu estive diante da morte, eu passei do lado do vale, qual será a sua reação? Seu carro, sua casa, seu dinheiro, seus sonhos, suas esperanças na terra, não vai adiantar de nada. Quem está entendendo, gente? Tabernáculo, a estrutura, o tamanho da igreja, o carro na minha garagem, não vai adiantar de nada. Pergunta para alguém que está à beira da morte no hospital, se ela puder ter um sonho apenas, o que ela vai querer do lado dela? Muitos vão clamar pelo pastor para orar, muitos vão pedir para a esposa estar do lado. Por quê? Porque todas as outras coisas não vai resolver. Quem está entendendo, gente? O que nos falta de fato é essa esperança viva, avivada. E essa é a minha oração, para que Deus venha avivar a nossa esperança. Uma esperança viva, pastor. Uma esperança fundamentada, que vai mexer com o nosso presente. Vai mexer com o nosso presente. Vai nos preparar. Vai gerar em nós um estilo de vida diferente. Estilo de vida diferente. Gente, eu encerro esse momento dizendo para vocês, Jesus falou para não ficar preocupado quando ouvires de rumores de guerra, mas eu confesso em dizer para vocês que eu estou preocupado com o que está acontecendo. São muitos sinais ao mesmo tempo, muitos. O que está acontecendo em Israel é algo nunca visto antes. Só aconteceu quando Israel voltou a ser Estado, em 1948, na Guerra dos 6 Dias e alguns conflitos que teve no começo. O que está acontecendo em Israel é um sinal poderoso de que estamos perto desse grande momento. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Eu estou preocupado no sentido de poder alertar as pessoas. Não para ficar com medo, apavoradas, mas para que venham se santificar. Venham buscar o Espírito Santo o mais sublime possível. Investir as suas vidas em Deus. Para que não sejamos pegos de surpresa. Para que a nossa esperança esteja firmada nesse grande dia. Amém? Minha família, minha esposa, meus filhos, é isso. Tudo diz respeito a isso. Por isso vamos estudar aqui. Vamos aprender aqui sobre isso. Para que possamos cada dia mais estar firmando a nossa esperança. Fundamentando a nossa esperança. E essa esperança firmada vai mexer com o meu presente. É o que João disse. Você leu o que João disse? Você viu? Ainda não se manifestou o que eu devo ser. Mas quando ele vier, eu serei semelhante a ele. E essa esperança me faz se santificar. Essa esperança mexe com a minha vida. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa noite.
é mais do que um estudo, Senhor. É mais do que uma atividade na igreja. Se fosse para ser mais uma atividade, Senhor, não valeria a pena estar aqui, Pai. Se fosse, Pai, para apenas gerar conhecimento, o que mais nós temos na internet é informação, é curso, Pai. Deus tem a ver com nos aproximar de Ti, Senhor. Tem a ver, Senhor, com relacionamento. Tem a ver, Senhor, com arder de novo o coração pela Sua presença. Tem a ver, Senhor, com o meu encontro contigo. Tem a ver, Senhor, com eu estar preparado. Por isso, Pai, eu quero Te agradecer por estarmos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor. Que o nosso relacionamento com a Bíblia venha mudar, Senhor. Que o nosso relacionamento contigo venha mudar, Pai. Venha mudar, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Deus, venha avivar nossa esperança que estava no lugar errado. Venha avivar nossa esperança, Senhor. Venha avivar nosso coração, Deus. Espírito Santo, faça isso, Pai. Faça isso, Deus. Precisamos estar preparados. Precisamos estar avivados. Precisamos estar cheios da Sua presença, Pai. Os Teus planos, ó Deus, não se frustram. Em breve, Senhor, em breve, esta era, esses últimos dias, eles irão se passar, Senhor. E nós estaremos, ó Deus, no maior momento da história. O glorioso encontro, o dia em que nosso corpo será transformado, o dia da ressurreição, o dia da Sua volta, o dia onde o Senhor estará, Senhor, trazendo justiça, o Teu reino, Senhor, será estabelecido, ó Pai, o dia do encontro da igreja, o dia do arrebatamento, o dia do encontro, Pai, o dia onde nós estaremos com o Senhor nas nuvens, aleluia, Pai, o dia da nossa redenção. Eu Te louvo, Senhor, por estarmos aqui hoje ouvindo essa palavra. Eu Te louvo por estarmos aqui hoje desfrutando, Senhor, desse ensino, desfrutando, Senhor, dessas verdades. Que isso venha mexer conosco, que isso venha afetar nossa vida, venha ferir nosso coração. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor colocou um encargo sobre as nossas vidas de preparar um povo para o Senhor. E aqui estamos, ó Deus, habilitando esse povo, habilitando essas pessoas que estão aqui, Senhor, acerca, Senhor, do Teu reino. Ó Pai, muito obrigado. Nós Te louvamos, Senhor. Nós temos sede da Tua presença. Nós queremos entender Teus planos, a Tua palavra, o Teu propósito em nossas vidas. Ó Deus, venha ferir nosso coração com essas verdades. Venha ferir nossa alma com essas verdades, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. A nossa alma clama por isso. Existe um vazio dentro de nós, Senhor. É a Tua voz dizendo: onde estás? Onde estás? O pecado nos afastou de Ti, Senhor. O pecado nos tirou do Teu propósito. Mas Te louvamos porque o Senhor não desistiu de nós. Te louvamos porque o Senhor veio pessoalmente nessa terra. O Senhor pisou os pés nessa terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Pai. E o Senhor veio, Pai, para quebrar esse muro de separação. Através, Senhor, do Teu sangue, hoje temos acesso ao trono da graça. Aleluia. Tu és a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus. O Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o dono da história, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão contigo.
Oh Deus, venha avivar nossa esperança, venha avivar esta igreja, venha avivar as nossas famílias, venha avivar os nossos filhos, venha avivar os pastores, venha avivar, Senhor, aviva-nos, ó Deus, derrama azeite sobre as nossas vidas. Não queremos estar como os filhos das trevas, não queremos ser surpreendidos, não queremos estar como aqueles que estão dormindo, embriagados, com o mundo embriagados, preocupados, ansiosos. Ó Deus, não, queremos estar preparados, queremos estar atentos. Ó Pai querido, queremos estar com o nosso coração aberto, Senhor. Deus, eu oro nesse momento para que haja despertamento espiritual, a começar de nós aqui, Senhor, e do nosso povo, da nossa igreja, Senhor. Eu oro pelas nossas famílias, eu oro pelos nossos filhos, eu oro pelas nossas esposas. Ó Pai, que a nossa família seja afetada por isso, Senhor, que a nossa casa seja afetada por isso, Pai. Eu oro, Senhor, e eu peço nessa noite que seja, Senhor, um tempo novo sobre nós. Ó Pai amado, que a cegueira espiritual ela venha a ser tirada do nosso meio, Deus. Eu oro, Senhor, para que pessoas venham ser tocadas verdadeiramente pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Eu oro para que os nossos sermões sejam sermões de fogo, para que os nossos encontros sejam encontros poderosos. Eu oro, Senhor, para que os nossos cultos sejam cultos, ó Deus, avivados. Eu oro para que o Teu fogo venha sobre nós, Senhor. Ó Pai amado, eu oro, Senhor, para que aquilo que foi declarado por Joel venha acontecer no nosso meio. Os jovens tendo visões, ó Pai, os nossos filhos e filhas profetizando, Senhor, um avivamento em nossos corações. Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo novo a derramar nesses dias. Por isso estamos abertos para isso. Firmamos uma aliança contigo nessa noite, de termos temor, Senhor, e de nos entregarmos a Ti dia após dia, e de nos prepararmos, ó Pai, cada dia, Senhor, cada dia, Senhor. Levanta suas mãos, vamos adorar Deus por alguns minutos, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos agradecer a Ele, por tamanha graça, pelo seu propósito eterno, pelo plano da redenção, por Ele não nos abandonar. Pai, muito obrigado. Senhor, nós temos dentro de nós, Senhor, uma tristeza, porque existe muitos ainda que estão cegos. Quantos estão, Senhor, vivendo nas trevas? Quantos estão perdidos, ó Deus? Não estão compreendendo, não estão discernindo, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia dessa geração. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, Espírito Santo. E abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Nós nascemos para a Sua glória. Eu nasci para louvor da Sua glória. Eu nasci, Senhor, para isso. Para isso o Senhor me criou, para isso o Senhor me tirou do mundo, para isso o Senhor me trouxe para esse lugar. Eu Te louvo, Jesus. A minha vida só tem sentido contigo, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da Sua glória, Pai. Em breve, muito em breve, Senhor, estaremos juntos. Muito em breve, Senhor, estaremos, ó Pai, junto contigo. Aleluia, ansiamos por esse dia, ansiamos por esse encontro. Aviva-nos, ó Deus, aleluia, aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós para todo sempre. Aquele que crê, diga, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Deus abençoe, gente. Procura o Haroldo aí, o Hélito depois, para dar grana para ele, para você preparar a apostila, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, uma ótima noite, um bom trabalho amanhã. Espero que tenha sido bênção para você. Deus abençoe em nome de Jesus.